Olá pessoal, Matheus falando e hoje nós faremos aquele resumo do que aconteceu de mais relevante nos mercados na semana passada e também analisaremos o que está para acontecer nesta semana. Se você gosta do conteúdo desse canal, fique ligado porque nós lançaremos um programa completo sobre investimentos em breve até o final deste ano e para quem pensa em ganhar dinheiro fazendo vídeos como esse, já está na descrição o programa sobre como criar conteúdo voltado para finanças. Quem comprar também terá um belo desconto aí no curso que sairá até o final do ano. Então, dito isto, vamos agora ao vídeo. Beleza, pessoal, então vamos começar com o resumo da semana passada, quando nós tivemos aí dois eventos muito importantes. O primeiro deles, vocês provavelmente já sabem, foi, claro, a inflação acima do esperado nos Estados Unidos. Embora a inflação total não tenha vindo tão ruim assim, o que assustou mesmo os mercados foi a inflação core, ou inflação núcleo em português. Essa é a métrica que exclui preços muito voláteis, como combustíveis, e é a medida que o Fed prefere observar. Pelos números da última semana, ficou claro que a inflação só está amansando por lá por conta da queda na cotação do petróleo, porque a inflação core veio com uma medida anualizada bem alta de 7,4%. Ou seja, embora ainda esteja abaixo do pico identificado alguns meses atrás, uma inflação de 7,4% nos Estados Unidos é muito alta mesmo, e isso acabou com as esperanças de que o ciclo de aperto do Fed teria chegado ao fim. Mas esta não foi a única notícia relevante da semana passada, porque eis que na sexta-feira as ações da FedEx ganharam os holofotes. E não, eu não estou falando de um acidente rodoviário, embora de fato essa foto seja bastante representativa do que aconteceu com as ações da empresa. Eu estou me referindo, é claro, ao fato de que a FedEx, por ser a maior empresa de entregas no mundo com presença ao redor do globo, acaba sendo um bom termômetro do que está por vir na economia mundial. A lógica é bastante simples. Os negócios da FedEx prosperam quando as maiores empresas vendem bastante, porque isso gera demanda pelos serviços de transporte de cargas e encomendas que a FedEx oferece. Então, os investidores da FedEx buscam antecipar o que deve acontecer com o mercado de consumo mundial, e eis que na sexta-feira, bom, é melhor eu mostrar aqui para vocês no gráfico. Esse é um print da cotação de sexta-feira e à primeira vista pode até não chamar tanta atenção assim, até que a gente dá um zoom e revela a cotação de sexta-feira mostrada aí embaixo na tela, com uma queda de quase 25% em um único dia logo na abertura do pregão. Essa foi simplesmente a maior queda dessa ação em toda a história, e o motivo disso é que os resultados financeiros não mentem. Os analistas, eles podem fazer a projeção que eles quiserem, porque papel aceita qualquer coisa, mas a realidade sempre chega mais cedo ou mais tarde. Eu venho levantando a questão dos resultados das empresas já há algum tempo, dizendo que eles devem começar a regredir de forma mais evidente em breve, e este parece ser o primeiro sinal disso acontecendo. Os resultados da FedEx foram tão ruins e tão divergentes do que era esperado que a empresa optou por retirar do ar as projeções que ela mesma vinha feito em junho. O presidente da empresa deu uma entrevista para o Jim Cramer na CNBC e, quando foi questionado se ele acreditava que o mundo estaria caminhando para uma recessão global, ele respondeu que sim. Disse que os números não são nada bons e culpou principalmente o cenário macro que prejudicou as operações da empresa, principalmente na Ásia e na Europa. Então, nesse momento, nós estamos na janela de blackout de setembro, que é justamente o período de 15 dias que antecede a divulgação dos resultados das empresas, que ocorrerá em outubro. Muitos analistas do mercado esperam que surpresas semelhantes virão nesse período e que há grandes chances do verdadeiro fundo desse ciclo surgir ao longo dos próximos meses. Então, outubro promete trazer bastante movimento para os mercados. Se os resultados ruins realmente surgirem, como aconteceu aí com a FedEx, talvez a previsão dos analistas se confirme com o fundo sendo formado agora. E caso isto não ocorra, eu particularmente acredito que não tardará a ocorrer. Acho bem difícil imaginar uma situação em que o resultado das empresas não seja prejudicado fortemente diante de um movimento global de alta nos juros. Esse aqui, pessoal, é um mapa do Banco Mundial indicando o nível de aperto dos juros que os países já fizeram. Quanto mais laranja, mais apertado está, e fica fácil de ver que se trata de um movimento global, e daí que vem justamente a ideia de uma recessão global. Entre os grandes players, apenas Rússia e China não estão nesse movimento. A Rússia porque já tem bastante problemas aí com a guerra e com as sanções que recebeu, e a China porque, como vocês devem ter visto no meu vídeo da semana passada, também está cheio de problemas para resolver na própria casa.
O Japão, cabe dizer, também é outro grande player que ainda não aumentou os juros, mas no caso do Japão tudo indica que ele deve aumentar em breve. Isso porque o ien japonês vem sofrendo quedas brutais frente ao dólar e o Banco Central japonês finalmente está dando sinais de que irá reverter a sua política de juros zero. Diante desses sinais, o ien enfim conseguiu reagir e escapar da mínima de 24 anos que foi atingida recentemente. É interessante notar que a inflação está se manifestando também de formas diferentes dependendo do país. Nos Estados Unidos, praticamente todas as categorias estão sofrendo inflação e na Europa a alta está concentrada no custo de energia e alimentos. No Japão, ainda tem elementos deflacionários, principalmente no setor de serviços, e a China ainda está conseguindo se manter dentro da meta. E por falar em recessão, o BCG considera o Japão e a China com risco de recessão em 20% ao longo dos próximos 12 meses, enquanto os Estados Unidos e Europa já estão com 50% e 60% respectivamente. Nos Estados Unidos, vale mencionar que a previsão do PIB para o final do ano desabou de 1,3% para apenas 0,5% na semana passada. E na Europa, o desempenho das ações de varejo está caminhando para fechar o pior ano desde 2008. O euro continua lutando para manter a paridade com o dólar, mas neste momento a única certeza que nós temos sobre a zona do euro é que é impossível o fluxo de gás do Nord Stream 1 se tornar mais baixo. E por falar em mercado global, vamos tratar do Brasil, porque a nossa economia exporta 30% dos produtos para a China e o crescimento chinês está em queda. Isso não ajuda a economia local e também não nos ajuda o preço baixo das commodities. Neste momento, a única coisa que nos ajuda é o fato de que nós temos muita experiência em lidar com inflação e com crises em geral. O que está acontecendo por aí não é grande novidade para nós e talvez isso explique porque nós somos o único país economicamente relevante vendo previsões positivas de crescimento aumentando ao longo deste ano, mesmo com os juros altos como estão. Votações estão chegando, tem muita gente aí, eu sei, se coçando para entrar no mercado brasileiro, se apoiando na narrativa de que os múltiplos de valor das empresas do Ibovespa estão baratos e que o resultado das votações já estão precificados. Eu, particularmente, continuo com muitas ressalvas quanto ao cenário local e é sempre bom lembrar que o Banco Central está nos pagando para esperar. Não só esperar o resultado das eleições, mas também o resultado de todo o cenário macro por aí. O nosso Banco Central já cantou a bola sobre a possibilidade de altas residuais nos juros, então sempre bom lembrar que surpresas podem acontecer, ainda mais com os Estados Unidos dando paulada nos mercados sem parar. Então agora vamos dar uma olhadinha na ação dos preços desta semana, ou melhor, da semana passada até agora. Começando aí com o SP500, nós havíamos rompido o canal de baixa no início da semana passada, mas com a notícia da inflação, a rota de quedas foi retomada e foi retomada com tudo. É impressionante a velocidade como as coisas aconteceram e é por isso que, via de regras, não se deve operar contra a tendência principal de um ciclo. O suporte de 3.800 é muito importante para o SP500 e, se rompido, o próximo será em 3.600. Passando para a Nasdaq, o cenário é parecido, foi rompido o suporte muito importante de 12.000 e o próximo está em 11.600. E aqui para o Brasil, o Ibovespa ainda não perdeu o importantíssimo suporte dos 109.000. Se perder, o próximo está apenas em 103 e se houver uma reversão, é provável que ele continue dançando aí dentro dessa zona de congestão entre os 109 e os 114. E por fim, o Bitcoin também está em uma zona de congestão. Já faz tempo que ele fica oscilando nesta caixa, mas o risco maior é para um rompimento do suporte. A zona entre 18 e 18.500 é extremamente importante e se o BTC perder isso, o próximo suporte está apenas em 15.000. E desta vez vamos também falar brevemente sobre o Ethereum, porque a moeda passou por uma grande atualização na semana passada, a famosa fusão ou demerge em inglês. Eu imagino que os fãs aí mais adeptos das criptos que estão assistindo na audiência gostariam de um vídeo dedicado para esse assunto, mas sinceramente, em termos práticos, não há tanto assim para se falar. Sim, a fusão foi bem sucedida, sim, isso foi uma atualização em grandíssima escala que comprova a capacidade do Ethereum em se adaptar e evoluir, e claro que isso é extremamente relevante para o longo prazo. Essa atualização eliminou 99% do consumo de energia da moeda e distanciou ela do modelo do Bitcoin. É também um passo em direção da tão esperada redução dos custos da rede que um dia deve chegar, ou pelo menos é isso que a gente espera. Mas o que realmente importa disso tudo para que
quem quer ver valorização do seu capital é a ação dos preços, e nesse sentido eu já disse no canal que este evento tinha grandes chances de ser do tipo compre o rumor e venda a notícia. E a julgar pela performance dos preços do Ethereum recentemente, quando a notícia finalmente saiu, parece que foi exatamente isso que aconteceu. Desde que a fusão foi bem sucedida, o Ethereum já caiu 20%, enquanto o Bitcoin caiu apenas 7%. É claro que o Ethereum é naturalmente mais volátil que o BTC, mas não tanto assim para justificar uma diferença tão grande. Em termos de cotação do mercado, o evento da fusão se revelou um caso de comprar o rumor e vender a notícia. E finalmente, pessoal, agora que nós estamos com todas as notícias em dia, vamos ao que esperar desta semana. Terça nós até teremos aí alguns dados relevantes sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos, mas claro que a vedete da semana será a decisão do Fed na quarta-feira. Quarta-feira também marca o dia da decisão do Copom da taxa de juros aqui no Brasil. A decisão do Fed sai às 15 horas e a do Copom sai às 18 horas, tudo horário de Brasília. Para o Fed, o mercado estava precificando até poucas horas atrás uma chance bem interessante de 19%, mas eis que em questão de horas ao longo da manhã dessa segunda-feira, esta expectativa já abaixou para apenas 13%. Então, um movimento muito errático e que evidencia o nível de incerteza em torno dessa reunião. Eu não vou me estender muito aqui nesse assunto, porque isso merece um vídeo inteiro e eu devo lançar esse vídeo terça-feira, amanhã às 7 da noite. Então, fique ligado para não perder. Por hora, cabe mencionar apenas que o aumento de 75 pontos já está precificado e que se isso acontecer, as atenções se voltarão para o discurso do Powell que virá na sequência. Se ele der claros sinais da continuação dos apertos, o mercado pode passar por nova dor de barriga para digerir essa informação. Mas uma combinação de 75 pontos com um discurso sem grandes declarações inesperadas pode manifestar um breve repique, já que o mercado já precificou este cenário. Por outro lado, uma paulada de 100 pontos seria certamente mal recebida, com enorme chance dos mercados perderem os importantes suportes onde eles estão agora. Mas mais sobre isso amanhã no vídeo às 7 da noite. E com relação ao Copom, aqui os juros do Brasil, pelo menos de acordo com a Trading Economics, ainda estão com expectativa de manutenção na faixa dos 13,75%. Mas, diante da declaração que o Bacen deu no começo do mês sobre um possível aumento residual, eu não vejo por que descartar a possibilidade de um aumento de 0,25 na Selic também. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, ele pode ajudar outras pessoas também, então não deixe de compartilhar. Te convido a conhecer o nosso Discord, onde você vai encontrar uma comunidade ativa de membros para trocar experiências sobre os assuntos desse canal. E claro, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.